Então, senhor, só para fazer vamos dizer, uma complementação, acho que se eles estão eventualmente sugerindo a questão do seriado criminal, não é isso que aconteceu. Então eu falo, claro, eu estou dizendo, para mim, na minha opinião, veja só, na minha opinião, não tem como fazer a pesquisa porque, eventualmente, fazer a pesquisa, seus mandamentos deveriam ser falados e tal. Para as pessoas, no sentido de que isso, vamos dizer, seria considerado na minha opinião, naquele momento, seria. Eu entendia que aquilo era, vamos dizer, ah, se alguma entidade espiritual sugerisse isso, seria uma automutilação, no sentido de que se ela não obedece os mandamentos, eu estaria falando dos mandamentos, portanto as pessoas não acreditariam na entidade, ela estaria de alguma forma se automutilando. Depois havia outros motivos pelos quais isso poderia ser feito, mas independente. Inicialmente eu achava que não. Ou tanto que a pesquisa poderia ser feita, ou que a pregação poderia ser feita. Isso havia argumentos para defender isso, mas isso eu só fui descobrir depois. Vamos lá, vamos. Bear with me, portem comigo, né? Só que o que eles estão dizendo é o seguinte: não, mas então não precisa, se você eventualmente havia essa questão, mas se antes eventualmente havia versos dizendo que a pregação teria que ser feita, então você eventualmente já assumiu a possibilidade da pesquisa antes, não precisaria o seriado sugerir alguma coisa que permitia, que eles não falaram sobre a questão da pesquisa, mas sugeria alguma coisa que levaria, uma das consequências seria a questão da pesquisa, já que eles confirmaram a questão, confirmaram, vamos dizer, confirmaram a questão da maternidade espiritual. Eu tive que pesquisar ainda sobre isso também, mas uma vez que eles tinham essa informação e daí eu fui verificar se era real mesmo, eu confirmado essa informação, aí confirma a maternidade, confirma que os mandamentos poderiam ser falados, mas aí eu não saberia o motivo, eu precisaria pesquisar o motivo. Tá. Só que acontece o seguinte, não é bem isso, porque antes você considerar, mas então você está mentindo porque você considerou a possibilidade de pesquisa antes. Não, claro, a possibilidade de pesquisa foi considerada, só que a barreira em relação à pesquisa era maior, no sentido de que eu achava que a entidade estaria se automutilando se ela sugerisse para falar dos mandamentos. E eu ainda não tinha mudado o comportamento para 10 mandamentos, sempre foi uma coisa que poderia acontecer. Só que, vamos lá, não é bem isso. Por quê? Quando antes se sugere, e eu acho que eventualmente a pesquisa é necessária. Mas então isso que era o problema. Então você está dizendo que a pesquisa não era possível antes. Se a pesquisa não era possível antes, mas havia versos que diziam que a pregação poderia ser feita. Só que acontece que eu admiti a possibilidade de pesquisa antes, mas eu admiti a possibilidade de pesquisa antes, no caso em havendo argumento novo, porque o argumento até então me barrava. Eu não poderia fazer pesquisa na igreja, por exemplo, por causa disso, porque seria de alguma forma algo ofensivo, seria um risco para eles, então vamos lá. Isso seria uma situação que poderia acontecer, de eu ser atacado lá se eventualmente eu escolhesse, mas peraí. Eu entendi que a pesquisa era possível se houvesse argumento novo da parte da Bíblia, porque eu poderia pesquisar alguma coisa, às vezes até sem eu perguntar, poderia vir um argumento novo, o que eu já pensava antes, inclusive, né? Até porque já tinha acontecido em outras questões que eu havia pesquisado, ou pessoas fazendo comentários que convencessem sobre a questão da pesquisa. Então a possibilidade da pesquisa foi feita. Eu achava que não precisava, só que com o argumento na minha visão muito forte, que era a questão da automutilação. Se a entidade não deseja se mutilar, por que ela vai sugerir os mandamentos contra si mesma? Se ela mesma não obedece os 10 mandamentos. Então, eu não poderia fazer a pregação e não precisaria fazer pesquisa. É isso que eu estou tentando dizer. Não há necessidade. Para mim era o que prevalecia. Se eventualmente há nova argumentação, eu posso abrir pesquisa em relação a esse tema. Essa é a questão. Não, a pesquisa não estava bloqueada. Poderia haver novos argumentos que suscitassem a questão da pesquisa. De certa forma, foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu no seriado criminal, na verdade, eu antecipei. Alguém pode sugerir um argumento novo. Não, foi justamente isso. Havendo argumento novo. Eu posso pesquisar porque justamente eu imaginava que havia, como é um tema mais ou menos complicado, talvez mais complexo do que complicado, no sentido que tem muitos detalhes, eu poderia receber uma informação e vou ter que pesquisar várias outras a partir disso. Eu tinha essa noção. Então não é só a informação de a pregação pode ser feita, ou a pregação deve ser feita. Não é só isso, há detalhe. Mas por que ela tem que ser feita? Se eventualmente vai violar outras doutrinas existentes. Né? Então, quaisquer entidades em relação a outras doutrinas não vão sugerir isso, não sugeririam isso. Né? Então, para que eu falaria dos mandamentos nesse caso? Essa seria uma das perguntas. A outra, isso vai gerar eventualmente conflito. Então, por que a igreja, por exemplo, sugeriria isso, se isso eventualmente pode gerar conflito entre as pessoas? Então, também não poderia. Então, outra questão. Né?
o próprio prejuízo das pessoas no sentido, não, mas talvez seja algo pesado demais para as pessoas, talvez é melhor elas descobrirem sozinhas quando tiverem preparo espiritual para isso. E elas, e se eu falo para uma que eventualmente esteja preparada espiritualmente, a outra talvez não esteja. Então não seriam questões eventualmente a ser trabalhadas. Outras questões surgiriam a partir disso. Então não era só uma pergunta, não é só a questão da pesquisa e outra. Então isso que eu estou tentando dizer. Não é a questão, mas a pesquisa. Não, mas a pesquisa pode ser feita em havendo novos argumentos. Como eventualmente eu posso, de alguma forma, receber novas informações, a pesquisa pode ser feita. A pesquisa pode haver alguma coisa que suscite a necessidade de fazer a pesquisa. Essa possibilidade foi admitida antes. Então, não, eu não fechei a possibilidade de pesquisa nesse sentido. Não, há a possibilidade de fazer pesquisa, eu acho que não precisa por esse argumento. Em surgindo novos argumentos, abre-se a questão para a pesquisa. Então, eu estou dizendo, eu posso ter feito um fechamento, entre aspas, 100%, no sentido de que eu acredito que a pesquisa não precise ser feita. Não quer dizer que isso não possa ser aberto. Mas eu antecipei isso, então quer dizer, alguém fez eventualmente um novo comentário, mas então, outros comentários com pesquisa bíblica ou com outros comentários de outras pessoas ou até por outras formas poderiam surgir. Mas isso foi admitido antes. Então não adianta dizer, mas foi aceita a possibilidade. Sim, foi aceita a possibilidade de pesquisa antes. Claro, foi aceita a possibilidade de pesquisa antes. Mas então não precisaria do seriado Criminal dizer isso. Então você já sabia da pesquisa antes. Não, mediante novos argumentos. Porque daí eu teria cometido uma contradição. Se eu já poderia pesquisar antes, por que eu tive que esperar o seriado falar alguma coisa? Não, porque aí tá, o seriado apenas confirmou que dava pra, no caso, fazer pesquisa nesse sentido, porque havia nova informação, que é justamente o que eu tinha previsto. Eu falei, eu acho que não precisa pesquisar. Se tiver novos argumentos, a gente faz. Mas foi o que aconteceu. Foi justamente o que eu antecipei. Então não. A possibilidade, eu acho que não precisa. A possibilidade em havendo novos argumentos. Houve um novo argumento, eu abri pesquisa. Então. Poderia ser feito antes. Não, mas o argumento do seriado Criminal serviu como confirmação. Justamente porque eu pedi critérios específicos informativos para que fosse feito. Então é isso. Não é como se eu não tivesse antecipado. Eu antecipei a possibilidade de novos argumentos suscitarem pesquisas. Né? Ou novos argumentos suscitarem pesquisa também fica certo. Gramaticalmente fica certo. Então, fica esse complemento do canal. É isso que aconteceu. A possibilidade de pesquisa foi comprovada antes. Vamos dizer, aceitei a possibilidade de que meu argumento sobre a questão da automutilação estivesse errado. Eu poderia ser convencido do contrário. Mas estão falando como se isso não aconteceu. Não. Estou dizendo que para mim impediria a pesquisa, eu posso fazer mediante um novo argumento, mas é o que aconteceu. Então, fica esse complemento do canal aí, galera.